Alô? Alô, pastor César, paz do Senhor. Rapaz, quem fala? É Jonas, aqui do Pernambuco. Jonas, hoje é o Pernambuco tá mandando, hein, Jonas? Manda aí. Pastor, primeiramente eu queria dizer que é uma honra falar com o senhor. Amém, honra de verdade, suas ministrações, seus ensinos têm servido de grande proveito para o crescimento da nossa vida espiritual. Amém, viu? meu irmão. Pastor, eu tenho duas perguntas. A primeira é em Gênesis, onde no começo ali, quando a serpente ela fala a conversa com a mulher. Sabemos que, a partir do ponto que o pecado ele adentrou ao mundo, Satanás ele tem uma influência muito grande. Isso aí a gente vê quando ele tenta Jesus, a passagem de Jó também. Mas o momento do diálogo da serpente com a mulher, a gente não encontra o pecado no mundo. E a minha dúvida era como é que a serpente ela conseguiu ter essa influência sobre o Satanás conseguiu ter essa influência sobre a serpente para poder falar com Eva, a partir do ponto que na terra o pecado ainda não tinha sido consumado. E a segunda pergunta era qual então, seria a sua primeira pergunta é como que Satanás acessou a serpente, seria isso? Isso. Tá. Partindo do ponto que o pecado ainda não tinha sido consumado. Não, o pecado já tinha sido consumado, não entre os homens, né? Mas Satanás já tinha caído, né? Que ele estava lá tentando o homem, né? Então, a queda dele isso já pode já gerou uma influência em nós ou na Terra. Então, calma aí, vamos por parte. Jonas, vamos lá. Sua pergunta é sobre como ele acessou a serpente. Aí a sua lógica é como ele poderia ter acessado a serpente se o pecado ainda não existia? Eu falei, não, peraí, o pecado já existia porque ele mesmo já estava caído. Satanás já estava caído, certo? Sim. Então o pecado não passa a existir com o pecado de Adão. Adão cai diante da queda de Satanás. Então Satanás é o primeiro pecador e aí ele vai alcançar a raça humana através da queda de Adão, certo? Sim. Ok. Agora a sua segunda pergunta. Qual seria a melhor eu tô nervoso. Tá bom, interpretação. Isso. Do texto lá de João capítulo 5, sobre a descida daqueles anjos nas águas. Já vi algumas interpretações, vai sair errado, pastor, me desculpe. João 5, mas eu entendi. Isso, a respeito lá que não seria os anjos, era uma crendice da época. Qual seria a melhor forma de olhar para esse texto? Tá ok. Amém? Obrigado, Muito meu irmão. obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta dele é muito importante, né? Como é que Satanás acessou a serpente? Eu vou falar acessou, né? Possuiu, sei lá, a serpente. Sendo que o pecado tal, não sei o quê. Bom, lendo o texto de Apocalipse, no capítulo de número 12, está dizendo assim, ó, 12:9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Parece que o Satanás, não é que ele tenha usado exatamente uma serpente, mas a Bíblia diz que ele, o dragão, ele é a antiga serpente, que se chama Satanás, o diabo e Satanás. Existem palavras interessantes, porque aqui tem uma palavra grega, diabo, e uma palavra hebraica, Satanás. Do grego, diabolos, e do hebraico, Satan. Diabolos, aquele que lança tropeço, e Satan, aquele que é adversário, né? Então você tem aqui diabolos, do grego, assim como você tem a palavra Satan, ou Satanás, no caso aqui, que vem de Satã. Então veja, é possível, lembra que a Bíblia diz que Satanás se transfigura num anjo de luz? Pois é possível que ao invés dele ter possuído a cobrinha, estava lá de boa, tudo bem, aí ela sofreu um transe e Satanás começou a falar pela boca dela. Era mais fácil que Satanás se transfigurasse, aparecesse na forma daquela serpente. Então era o próprio Satanás a serpente. Como que a gente sabe disso? Por conta de Apocalipse 12.
Apocalipse 12:9 diz que foi expulso Satanás, que é a antiga serpente. Que é a antiga serpente. Assim como no Novo Testamento ele aparece como serpente, porque o dragão é um tipo de serpente, assim como ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, ele é o diabo, ele é Satanás, então são termos diferentes para se referir a uma mesma pessoa. Termos diferentes para se referir a uma mesma pessoa. A segunda pergunta, hoje é o dia das perguntas complexas, hein, gente? Caramba, mano. Então, vamos lá, o Crescendo na Fé, bom, a gente foi inventar esse nome, Crescendo na Fé, né? Não é para ficar esperando que cada vez todo mundo vai perguntar se o Adão tinha umbigo, né? Ou sogra. Vamos lá. João 5,4. Esperando que se movesse as águas, porque um anjo descia em certo tempo e agitava a água, tomando... o primeiro que entrava no tanque, toda vez que a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Diferente da acusação que um irmão, eu não sei se é irmão, parece que não sei se é irmão, mas alguém que não me conhece, que fez a acusação agora há pouco, né, contra mim, falando assim, o pastor está falando isso, então ele sabe, se ele sabe isso, então ele sabe que o texto tal não existe. Não é que o texto não existe. Toda vez que você tem a Bíblia escrita e aparece uma frase no Novo Testamento entre colchetes, tá vendo? O colchete abre aqui e termina aqui. Significa que esta frase, ela não faz parte daquela família de manuscritos. Veja bem, não é que a frase não existe. A frase não estava na família de manuscritos adotada para aquela tradução. Vem aqui para mim. Quando você vai traduzir a Bíblia, você escolhe uma família de manuscritos, geralmente a mais antiga ou a mais bem conservada. Mas nenhuma família de manuscritos, nós temos no Brasil, no mundo, eu não sei exatamente a quantidade de manuscritos, mas é perto de 10 mil manuscritos do texto do Novo Testamento. Então esses manuscritos são divididos em algumas famílias de manuscritos. Tem a família bizantina, tem a família alexandrina, são as mais recorrentes, mas tem a família ortodoxa, né, dos manuscritos lá da Síria, enfim. As famílias de manuscritos, elas não são exatamente completas. Pensa que cada um tem uma Bíblia, mas para cada um está faltando alguma página da Bíblia, algumas partes da Bíblia. Então, quando você vai traduzir, você pega dessa aqui, está faltando quantas partes? Faltando 5 páginas. Tá bom, então essas 5 páginas que está faltando daqui, eu vou pegar do outro, tudo bem? Tudo bem. Aí você pega do outro. Você pega emprestado. Esses textos não são inventados. Eles só não fazem parte daquela família de manuscritos. Por quê? Por exemplo, a acusação que o rapaz fez contra mim agora há pouco, né? Então ele sabe que a conclusão de Marcos capítulo 16, não existe. Não, existe. É claro que existe. Ela existe, não está na sua Bíblia? Mas de onde que tiraram? Então, tiraram de outra família de manuscritos, meu Deus do céu. Porque as famílias de manuscritos não são completas. As mais completas faltam páginas. Por quê? Porque o material se dissolve, o material acaba. Por exemplo, a conclusão longa de Marcos. Nesse caso, é um papiro, mas ele está organizado em formato de códex. Pastor, o que é um material em formato de códex? É em formato de livro. Veja, alguns são em formato de pergaminho, alguns são em formato de rolo e tem em formato de códex. Ou códice, depende. Quando você tem em formato de códice ou códex, a última página do material e a primeira página do material são as primeiras que vêm a se decompor. E essas páginas vão se decompor a partir da erosão, a partir do tempo e umidade, e não sei o quê. Você tem um livro muito velho, muito velho, ele tem 200 anos. O que ele acaba primeiro? A capa. A capa, a primeira página, a segunda página, a última página, a penúltima página. A conclusão longa de Marcos, já que é um formato de códex, ela sumiu. Então é como se a última página de Marcos sumisse, que para nós equivale a Marcos capítulo 16, versículo de 8 em diante. Agora, quer dizer que Jesus nunca disse ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Não, ele disse. Só que essa parte é emprestada de outra família de manuscritos. Todas as Bíblias, e não importa a família de manuscritos, ela não é completa.
E para ser completa, ela toma emprestado de outra família de manuscritos. É simples assim. Vamos ao problema de João capítulo 5, versículo 4. Esperando que se movesse a água, porque o anjo descia em certo tempo, agitava a água, o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água sendo agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Ah, esse texto foi inventado? Continua a leitura. Estava ali um homem enfermo há 38 anos, Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ora, esse texto aqui não está entre colchetes. Sabe o que significa? Significa que o versículo 7, que também fala da água sendo agitada, faz parte da família alexandrina de manuscritos. Ou seja, veja como é um problema onde tem uma falta apenas nesse versículo, que é usado, tomado emprestado de outra família de manuscritos e colocado aqui, mas quando chega no versículo 7, o enfermo disse, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse, então levanta, toma o teu leito, não sei o que, vá e anda. Aí imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, começou a andar, não sei o que, aquele dia era um sábado e tal. Então veja, o versículo 7, que não está entre colchetes, o versículo 7, que também fala que a água é agitada, ele não tem nenhum tipo de problema textual. Procura saber aí se alguém fala de problema textual em João capítulo 5, versículo 7. Fala de João capítulo 5, versículo 4, porque o texto já aparece aqui entre colchetes. E veja, há uma honestidade tão grande na tradução que o próprio tradutor coloca entre colchetes. E se você quer olhar o aparato crítico, ele vai dizer assim, quando aparece entre colchetes é porque ele está emprestado de outra família de manuscritos. Pronto. Beleza?